Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar sobre a mediunidade e o inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Mediunidade, todos nós sabemos o que é mediunidade. A mediunidade é a faculdade natural das criaturas humanas se comunicarem com o mundo dos espíritos. Esta é a mediunidade, é a faculdade natural que toda criatura humana, é Deus que quer assim, foi Deus que quis assim, obedece às leis da natureza, é a faculdade natural dos médiuns, que somos todos nós médiuns, de nos comunicarmos com as almas dos mortos, que também são espíritos. Nós somos espíritos reencarnados. E os mortos são espíritos desencarnados, mas já foram homens aqui na Terra como nós. Então, os que estão aqui, que também são espíritos, aí temos a mediunidade, que é a ponte de comunicação entre os dois mundos. Todo mundo tem a mediunidade. Todo mundo não é médium, vamos dizer, como Chico Xavier. Todo mundo não é médio como um Divaldo Franco, todo mundo não é médio de ouvir vozes dos espíritos, dos mortos, todo mundo não é médio de escrever, os espíritos escrever pela mão dele, chama-se a psicografia. Todo médio não é de ver os espíritos, as almas dos mortos, conversar, dialogar, que há médios que fazem isto. E no mundo inteiro, todo mundo não tem esta mediunidade, mas a mediunidade que é universal é a da inspiração. Por quê? Porque toda criatura humana tem um anjo da guarda, tem um espírito protetor, que está ao seu lado, lhe protegendo, lhe orientando, lhe dando conselhos, lhe tirando do mau caminho, lhe colocando no bom caminho da vida, tudo isto pelo pensamento, pela ideia, pelos bons conselhos e pelos bons pensamentos que vêm à nossa mente, vêm do anjo da guarda. Então, essa ligação chama-se mediunidade. O que vem deles, por nós, para a nossa cabeça, chama-se mediunidade, inspiração. Os poetas são inspirados para escrever grandes poemas. Os literatos, digamos assim, os romancistas de nome, eles são realmente gênios na literatura. Justamente por serem gênios, atraem espíritos para escrever por eles, ou então inspirá-los para escreverem boas obras, bons romances. E assim também na música, na literatura, como dissemos, e nas artes de uma forma geral. Isso significa dizer, essa inspiração chama-se mediúnica. É por isso que Allan Kardec diz que toda criatura humana que num grau qualquer recebe a influência dos espíritos é médium. E isto é a influência dos espíritos. Chama-se mediunidade de inspiração, que toda a humanidade possui. Recebe inspiração dos espíritos. Mas nós temos também os materialistas, não é? Os homens sábios do materialismo, que não são espiritualistas e nem tampouco são espíritas, mas eles são materialistas e ateus. Alegam que as comunicações que os espíritas dizem que vêm do mundo espiritual, dos espíritos desencarnados, não passam de
de captação, captar, o médium capta, vai buscar o que escreveu, o que falou, às vezes numa língua que o médium não conhece, mas mediunizado, ele escreve aquela língua, uma língua morta, uma língua extinta, que o médium não conhece, mas os espíritos que estão ali ao lado dele, escreve aquela língua, porque conheceu aquela língua, falou aquela língua no passado, aí passa para o médium, escreve, usa a mediunidade do médium. Mas dizem os materialistas, da escola materialista, que essa capacidade mediúnica foi buscada no inconsciente coletivo, quer dizer, no inconsciente do todo da humanidade. Em outras palavras, alguém conhecia aquela língua, alguém daqui, alguém dali, alguém de outra nação conhecia aquela língua, e o médium captou aqueles conhecimentos da língua ou de literatura que ele não conhece, mas captou, foi buscar na cabeça de alguém. Tem alguém que mora aqui na Terra, tem aqueles conhecimentos, aí o médium foi buscar lá. Chama-se o inconsciente coletivo, que o próprio médium, segundo essa teoria materialista, o próprio médium também não tem consciência disso, mas vai buscar. Aí escreve, fala o que foi buscar no inconsciente coletivo, quer dizer, na memória de alguém que conhece essas coisas, que tem esses conhecimentos. Quando, na realidade, a comunicação dos espíritos, através da mediunidade, essa comunicação é um fenômeno que vem desde as primeiras civilizações aqui do planeta. Haja vista que as tribos do passado tinham os seus pajés, que eram médios. As civilizações mais antigas de cultura, onde estavam reencarnados grandes homens de inteligência, entre elas nós podemos citar a Grécia, não era? Já existia, muito antes da Grécia que nós conhecemos, já existiam as sibilas, quer dizer, as médiums que tinham o nome de sibilas, os homens que tinham o nome de oráculos. Então a palavra sibilas era para designar as mulheres médiums, que recebiam os espíritos. E a palavra oráculo era para designar os médiuns masculinos, os homens oráculos. E as mulheres eram as sibilas. De maneira que nas tribos e nas civilizações mais antigas do planeta, os espíritos já se comunicavam. Usavam os médiuns para passarem receitas, não é? de homeopatia, remédio de plantas, e nós vemos isso aí se repetindo nos caboclos que habitam nas florestas, porque toda comunidade, menor ou maior, tem os protetores espirituais, que as comunidades sejam dentro das florestas da Amazônia, ou floresta da Nova Guiné, qualquer floresta, mas os espíritos são responsáveis por aquele povo. Aquelas comunidades têm espíritos responsáveis, protetores espirituais. E ali sempre tem médiuns ostensivos. Médiuns inspirados, que é toda a humanidade, e o médium ostensivo que recebe a mensagem por escrito, de receitas, de espírito que toma conta daquela comunidade. Logo, são fatos que não se pode atribuir ao inconsciente coletivo. Isso é uma saída dos materialistas, é uma saída dos ateus, os que não acreditam em Deus, os que não acreditam na alma, no espírito, aí inventaram esse conceito de inconsciente coletivo. Quer dizer, se o médium
escreve ou fala em línguas diferentes, aí é o inconsciente coletivo responsável. O médium, mesmo sem ter consciência, foi buscar esse conhecimento na cabeça de alguém. Quando não tem procedência, não tem lógica. Isso aí, como é que faz buscar na cabeça de quem que ninguém sabe criar? Não existe isso. Agora existe o que? A mediunidade, o médium inspirado, que é toda a humanidade, o médium auditivo, o médium vidente, mas eles atribuem, os materialistas também, os sábios materialistas, dizem que quando o médium vê espírito, então é uma alucinação visual. É o médium que está alucinado. Quando aquele mesmo médium, outro qualquer, escuta vozes, aí esses defensores do inconsciente coletivo, que são materialistas, aí eles dizem que aquilo dali é uma alucinação auditiva. Quando o médium vê espíritos, aí chegam a dizer que é a alucinação visual, e quando ouve as vozes dos mortos é alucinação, quer dizer, loucura, ele está variado. Alucinação auditiva. E de maneira que, por esse caminho materialista, por esse caminho de descrença, de negação, entra muita gente que não conhece o Espiritismo, porque o Espiritismo não veio criar mediunidade, não veio criar médiums. O Espiritismo não criou médiums. O Espiritismo não criou fenômenos mediúnicos, os espíritos se manifestam através dos médiuns. O Espiritismo não veio criar, Allan Kardec não veio inventar, e nem os espíritas inventaram mediunidade, nem médiums, nem faculdades, nem os fenômenos. Porque sem espíritos médios não provocam fenômenos, porque os fenômenos são provocados pelos espíritos, desencarnados através de quem? De médiums, porque os médios também são espíritos. Só que os médios são espíritos reencarnados. E os espíritos desencarnados, eles não vão procurar animais, cachorro, gato, macaco. Por mais que seja inteligente o animal não é médium para receber espírito. Os animais veem espírito, veem. Mas porque são médios? Não, porque os espíritos preferem, algumas vezes, se apresentarem a animais. E a própria Bíblia mostra isso aí. Que teve um profeta Balaão que estava com a jumenta passando por uma corrente de água e a jumenta não queria passar. Por quê? Por causa da água? Não. Porque a jumenta estava vendo um anjo com a espada na mão. É o que a Bíblia fala. E Balaão, que era médium, escutou também a voz do anjo. Que se não for médium, não escuta. Como Maria, a mãe de Jesus, viu o anjo Gabriel se apresentar a ela e anunciar. Chama-se anunciação, está na Bíblia. O anjo Gabriel se apresentou a Maria e anunciou o nascimento do Cristo. O anjo Gabriel. Em seguida, ele foi à casa de Isabel, a mãe do futuro João Batista, e anunciou também a vinda de João Batista. Sugeriu esse mesmo anjo que desse o nome de Jesus, disse a Maria. Ora, Maria viu por quê? Porque ela era vidente. Ela viu que o Satanás, a Bíblia não diz que é o Satanás. Viu o demônio? Não. Isabel, que também recebeu a mesma visão, ela viu o Satanás? Não. Viu o demônio? Não. Era mediunidade, e a mediunidade vem desde o começo do planeta, da humanidade. O Espiritismo veio para mostrar, explicar, segundo as leis da natureza, porque é Deus que quer assim. Logo, o tema de hoje na nossa conversa é o que? A mediunidade e o inconsciente coletivo. O consciente coletivo não existe, é uma saída dos materialistas.
Agora existe a mediunidade, o fenômeno, os espíritos e os médiuns. E voltaremos com Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.